É isso aí, pessoal. Estivemos em Bauru entrevistando o Padre Beto. Ele foi excomungado pela Igreja Católica e queríamos saber um pouquinho mais sobre essa história e como que ele está levando os dias de hoje. Só que nós tivemos um probleminha na nossa câmera, então vocês vão ficar somente com o áudio, certo? Então segue aí para vocês. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha, ajuda a gente a expandir o nosso Cortex Verso. Vai daí! É isso aí, pessoal. Começando mais um Cortex Podcast. E hoje, mais que abençoado, né? Mais que especial. É o último do ano, é o último episódio do ano. E viemos fazer uma externa. Viemos um pouquinho mais longe. Hoje viemos até Bauru conversar com o Padre Beto. Mas antes da gente começar essa nossa conversa, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha. Deixa lá, né, o seu comentário, se você gostou, se você não gostou. E não se esqueça de se inscrever no canal e espalhar para todo mundo aí, ajudar a gente a expandir o nosso Cortex Verso. E de já, né? Muito obrigado por ter me recebido ali do primeiro momento. Eu o sigo nas redes sociais há muito tempo, acompanho o seu trabalho, a trajetória de quando tudo começou ali, ou pelo menos uma boa parte dali, né? E eu vi uma publicação. Tá precisando conversar? Tá precisando de ajuda, né? Se inscreve, me liga nesse número, manda uma mensagem nesse número. E eu aproveitei a oportunidade e falei, por que não? Vou tentar bater um papo com o senhor, né? Então, primeiro, muito obrigado por ter me recebido assim logo de cara com toda a educação, com toda esse jeito acolhedor, né? E aí viemos até o seu local aqui para poder gravar. Muito obrigado mais uma vez, padre, e vamos começar esse nosso bate-papo. Legal, vamos começar. Não tem que agradecer de forma alguma, é um prazer muito grande recebê-los aqui e estar aqui com seus internautas e seguidores, ouvintes, né? É um prazer muito grande recebê-los aqui na minha pequena casa. E vamos começar então daquele princípio, né? Conta um pouquinho pra gente, lá daquela época, da onde veio o pequeno Betinho, né? Da onde nasceu, aonde veio, como foi a sua infância, né? O que estudou, como estudou, né? O pequeno Betinho nasceu aqui em Bauru, nasceu justamente no começo de Bauru, no início de Bauru. É um pequeno local aqui em Bauru chamado Baixada do Silvino. Ali era há muito tempo atrás uma passagem de tropeiro, né? Bauru começou assim. E minha família se estabeleceu ali, e eu nasci no dia 29 de setembro de 1965, estou com 56 anos, e eu tive uma infância normal. Estudei em escola pública, depois em escola particular, no ensino médio. Meu pai, ele era um bandista, e minha mãe, ela fez o antigo normal no Colégio São José, um colégio católico. Então ela vinha de uma família católica tradicional, não é? E meu pai não, meu pai veio de um berço espírita umbandista, e ele chegou a ser pai de santo na Umbanda. E os dois se casaram, era um casamento que não era para ser, porque havia muitas divergências, né? Mas meu pai acabou, quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, ele acabou se convertendo para o catolicismo. E meu pai sempre foi um líder, né, aqui em Bauru. E como ele era líder na Umbanda, ele acabou se tornando uma liderança no catolicismo também. Então, quando eu me vi como gente, eu me vi já numa família católica. E eu cresci no catolicismo. Então, desde muito cedo, já frequentava a perseverança, o catecismo, frequentava uma paróquia, tive muito contato com padres holandeses e fui para a comunidade de jovens, me tornei uma liderança na comunidade de jovens também, na Pastoral da Juventude. E aí chegou o período da faculdade. E eu não sabia exatamente o que fazer. Bom, antes havia naquela época aqueles colegiais profissionalizantes, né?
administração, contabilidade e tal, e eu resolvi fazer magistério, porque eu queria um diploma logo para poder trabalhar e ganhar o meu dinheiro, né, antes da faculdade. E eu acabei fazendo magistério, que não prepara para o vestibular, e eu terminei o magistério, mas não sabia o que fazer. Eu não sabia que faculdade eu iria cursar. Aí alguém bateu nas minhas costas e falou assim, faz direito. Né? Direito abre um leque enorme de opções. Né? E eu prestei o vestibular sem nenhuma pretensão na IT. A IT era muito concorrida naquela época. Era a IT aqui em Bauru, no interior do estado de São Paulo, e o Largo São Francisco, na capital. E eu acabei passando e comecei a fazer direito e comecei a dar aula na rede pública de ensino aqui em Bauru. E aí, depois de 2 anos de direito, eu falei, bom, esse não é meu curso. Não me identifiquei com o curso. E um dia, uma escola me convidou, me chamou para dar uma aula de história. Não é? E eu cobri o professor de história, simplesmente, mas aí eu falei, pô, história é um curso interessante. Eu gosto de política, eu gosto de questões sociais, eu gosto, enfim, não é? Eu vou fazer história. Aí eu cheguei em casa e falei para meus pais, vou trancar a matrícula de direito e eu vou fazer história. E prestei novamente o vestibular, fui fazer história na USC. Não é? E fui fazendo e realmente me identifiquei com o curso de história. Não é? E no 3º ano, eu já amadurecido, e pensei bem, falei, bom, eu joguei 2 anos de direito fora, não posso fazer isso, eu vou terminar esse curso. Aí cheguei em casa e falei, gente, eu vou fazer de novo, vou voltar a fazer direito. Aí meus pais falaram assim, bom, então você paga uma faculdade e nós pagamos outra. Não é? Então, no 4º ano de história, eu estava terminando história e comecei a fazer algumas matérias de direito, voltando a fazer direito. Terminei história e, nesse período, eu estava muito engajado na Pastoral da Juventude e comecei a fazer retiros espirituais em Itaici, de Santo Inácio de Loyola, dos jesuítas. E eu comecei, então, a me identificar com o sacerdócio. Né? Comecei a ver que o sacerdócio realmente seria o meu caminho de vida. Não é? Eu gostava de dar aula, sempre gostei de dar aula, a sala de aula sempre foi minha casa, mas eu enxergava no sacerdócio uma forma assim, de você ajudar muito mais as pessoas do que com o magistério simplesmente. E aí um dia eu cheguei em casa e falei, olha gente, o meu lance é ser padre. Não é? E aí meus pais foram muito firmes, né? Eles disseram, bom, mas você vai terminar direito. Eu me lembro muito bem que minha mãe falou assim, você só vai para o seminário se você quiser ir mesmo com o diploma de direito. Não é? E eu agradeço ela até hoje por isso. E aí terminei direito e fui para o seminário. E aí começou... bom, primeiro assim, nós temos uma história bem parecida, né? Mesma coisa, faz direito que abre um leque grande, é a mesma história. Começo a fazer direito no 2º ano, aí comecei a dar aula de Kung Fu e aí estou até hoje aí há 13 anos dando aula de Kung Fu e o direito ficou para lá. Ficou para lá. Gosto muito dessa parte histórica, essa parte de ciências políticas também, sou um apaixonado por isso, mas ficou para lá. Nem OAB tenho, enfim, mas é uma história bem parecida. Eu também não fiz OAB. Simplesmente fiz o bacharelado em Direito e aí depois entrei para o seminário. E aí do seminário, conta um pouquinho para a gente, como que é uma vida no seminário? O que se aprende lá, o que se estuda lá? É feito outras faculdades, outros cursos, como que é? Bom, eu tenho assim uma história com o seminário que é uma história que não é muito normal. Por quê? Porque eu fui para o seminário de Marília, na época o diretor do seminário era o padre Maurício, que hoje é o Dom Maurício. De Botucatu. Arcebispo de Botucatu, exatamente. Mas, quando eu entrei para a Diocese de Bauru, a Diocese de Bauru havia ganho 2 bolsas de estudo. Uma da Diocese de Roma, querendo financiar o estudo de um seminarista, e o outro da Diocese de Munique, a outra bolsa. E eu tinha experiência acadêmica, eu tinha 2 cursos universitários, eu era professor, eu tinha 27 anos, e aí o bispo me chamou e falou, olha, você tem toda essa experiência, eu acho que você tem condições de fazer o seu curso de teologia na Europa. Então você escolhe entre Roma
ou Alemanha. Uhum. E aí eu sempre fui assim, uma pessoa muito atirada, sabe? Uhum. Eu sempre gostei do novo, da novidade, Uhum. né? De tentar fazer experiências novas. E todo padre que vai estudar fora, ele vai para Roma. Não é? E Roma é um mundo católico. Não é? Você tem o mundo inteiro ali, mas é um mundo católico. Não é? E a Alemanha seria uma experiência muito nova. Não é? E não seria um mundo católico. Né? Seria um mundo assim, muito mais pluralista, né? Um mundo muito mais moderno também, né? E a Alemanha vive um diálogo assim com os luteranos, né? Entre católicos e luteranos há mais de 500 anos, né? Começou com uma guerra, depois foi se tornando um diálogo realmente. E então eu optei pela Alemanha. Então eu vivenciei um pouco o seminário aqui, né? No seminário aqui, qual é a formação de um padre? Ele mora no seminário e ele estuda no seminário. Então, a Arquidiocese de Botucatu, por exemplo, tem 2 seminários em Marília. E lá os seminaristas fazem filosofia, 3 anos de filosofia no seminário, apesar que a Unesp oferece filosofia. Eu sempre fui contra isso. Não é? Seria muito mais econômico os seminaristas estudarem na Unesp e morarem no seminário. Uhum. Não só econômico, mas seria muito mais rico também. Né? Mas tudo bem, eles estudam 3 anos de filosofia no seminário de filosofia, depois vão para o seminário de teologia, e aí fazem 4 anos de teologia nesse seminário. Uhum. Eu já fiz diferente. Eu fiz algumas matérias de filosofia aqui, e depois fui para a Alemanha, assim que saiu a autorização, e isso foi em 91, e eu morei num seminário e estudei numa universidade estadual, uhum. que é a Ludwig Maximilian. É a Universidade Estadual da Baviera, que fica em Munique. Uhum. Então eu morava num seminário e estudava na universidade. Por quê? Porque lá a universidade pública tem que oferecer o curso de teologia. Porque existe o ensino de religião nas escolas. Não é? Só que o professor de religião ele tem que ser formado em teologia. Então não é somente aqueles que vão ser padres que estudam teologia, mas leigos também estudam, jovens, para se tornarem professores de religião nas escolas. Não é? Então eu tive o privilégio de estudar na universidade e morar no Georgianum. Georgianum é um seminário muito diferente, porque ele é uma instituição de mais de 500 anos, é o segundo seminário mais antigo do mundo. O primeiro fica em Roma e o segundo fica em Munique. Não é? E personalidades assim da igreja moraram no Georgianum, não é? Como, por exemplo, o Bento XVI. Olha só. O Bento XVI ele era seminarista no Georgiano e estudou na mesma universidade que eu estudei. Poxa vida. Então, a minha vida, assim, como seminarista, foi muito diferente. Então, eu fiz 5 anos de teologia na Alemanha, numa universidade estadual, e eu fui muito bem no final do curso, tirei nota 10 com louvor, e publiquei minha tese, e isso me deu condições de ganhar uma outra bolsa de estudos para um doutorado. Aí, em 98, retornei para o Brasil, fui ordenado padre aqui em Bauru, e depois retornei para a Alemanha para fazer o meu doutorado em ética. E aí eu fiquei mais 5 anos, quer dizer, ao todo eu fiquei 12 anos, 10 anos na Alemanha. E aí nós temos um fato, né? Você não é mais, pode se chamar de você, né? Peço até essa licença. Não é mais padre, mas até chegar nesse período da sua ordenação até o momento da sua excomunhão, se eu falar uma palavra errada, dá um chutinho na minha canela que eu corrijo ali, né? Tá legal. Até a sua excomunhão. Foi quanto tempo assim que você teve à frente de uma paróquia, teve à frente desse atendimento religioso? Então, eu me tornei padre em 98. Eu fui excomungado em 2013. Não é? Então, de 98 a 2001, eu fiquei fazendo meu doutorado na Alemanha e uma parte desses anos eu cuidei da comunidade de língua portuguesa, porque Munique é uma cidade onde tem muitos estrangeiros. Então a igreja criou paróquias estrangeiras, ou para estrangeiros. Não é? Então lá tem a paróquia italiana, tem a paróquia croata, tem a paróquia de língua francesa, tem a paróquia de língua portuguesa. E eu fiquei à frente da paróquia de língua
portuguesa. Então, eu trabalhei com 3.500 portugueses, 2.500 portugueses, 3.800 brasileiros oficiais e os africanos de língua portuguesa. Isso durante um período. Aí chegou um momento que eu precisava de um lugar mais sossegado para desenvolver e para escrever a tese. E aí eu fui para um convento, uma Betânia, nós chamamos, né, um convento de freiras aposentadas. E eu tinha que celebrar a missa de manhã somente, bem de manhã, era 15 para 6 da manhã, Nossa. e eu tinha todo dia para poder trabalhar na tese. Isso foram 2 anos e meio. Não é? Aí eu terminei a tese e retornei para o Brasil em 2001. E de 2001 a 2013, então eu passei por diversas paróquias aqui em Bauru. Eu tive um ano na Santa Terezinha, depois eu tive praticamente todo o período na paróquia universitária. Né? Eu posso dizer para você que eu construí a paróquia universitária aqui em Bauru, que hoje é a Igreja do Sagrado Coração, não é mais paróquia universitária. E nos 3 últimos anos eu celebrei na paróquia de Santo Antônio e São Benedito. E aí teve o fato, né? Teve o processo judicial canônico, né? Esse nome que se dá, né? Isso. Como é que foi essa notícia? O que aconteceu primeiro, né, para ter tido esse processo, para ter iniciado esse processo? Eu sempre falo que eu sou assim, uma vítima de um estelionato. Por quê? Porque na década de 80 eu entrei para o seminário. E era uma década de 70 e 80, era uma época em que nós tínhamos uma igreja muito arejada, uma igreja muito dialogal, uma igreja muito interessada nas questões sociais, muito mais nas questões sociais do que nas questões morais. Não é? Então nós tínhamos grandes nomes, né? A CNBB tinha um peso muito forte na sociedade. Nós tínhamos nomes como Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Mauro Morelli, Dom Luciano Mendes de Almeida, o próprio bispo de Bauru, Dom Cândido Padim, era um grande nome na CNBB. E eram homens que estavam interessados muito mais numa sociedade humana e não numa sociedade católica ou cristã. E muito menos em questões morais. E era uma igreja que sinalizava uma transformação, ou se autotransformar muito mais, porque nós tínhamos acabado de ter o Concílio Vaticano II, que fez uma revolução na igreja. E nós esperávamos outras. Não é? E aí eu fui para a Alemanha. Fui para a Alemanha e encontrei uma igreja bastante moderna também, muito mais ligada ao diálogo com os problemas da contemporaneidade. E eu fiquei 10 anos por lá. Enquanto isso, João Paulo II ele foi pisando no freio e começou um processo de conservadorismo da igreja brasileira e latino-americana. Então, os bispos progressistas começaram a se aposentar e foram sendo substituídos por bispos conservadores. Não é? Eu sei que na década de 80, algumas dioceses eram bem conservadoras. Tá? Botucatu, por exemplo. Eu me lembro que quando o bispo de Bauru foi ser arcebispo de Botucatu, eu estava no Brasil e de férias, e eu acompanhei. E eu fiquei assim chocado, foi a primeira vez que eu vi seminaristas menores usando batina. Né? Coisa que aqui em Bauru era impossível. Isso não, para nós isso batina era coisa do passado. Era roupa comum do dia a dia. Os padres também. Eu cresci vendo padres com roupas comuns. Eles nem usavam o clégima. Eles queriam ser gente como a gente. Não é? Essa era a questão. Mas a igreja como um todo no Brasil era uma igreja bastante progressista. E ela foi se tornando muito conservadora. Todo esse processo aconteceu na década de 90. Então, quando eu chego em 2001, eu encontro uma igreja em Bauru bastante conservadora e muito mais voltada às questões morais. Um choque na realidade que o senhor havia deixado aqui quando foi para lá. Né? Exatamente. Houve esse choque. E aí o que eu fiz? Eu continuei a minha linha. Não é? Que diferenciava muito dos meus colegas. Não é? Eu me envolvia muito mais nas questões da sociedade não é? E queria uma sociedade mais humana, não é? Mais fraterna, mais igualitária. Meu discurso era esse. Tanto é que as minhas missas lotavam. Eu tinha missas com 1.200 pessoas, todos os domingos. Não é? E isso foi criando assim um mal-estar entre eu e o clero.
ou alguns elementos do clero. Não é? Isso com o tempo. E eu escrevia crônicas para o Jornal da Cidade, todos os domingos. Essas crônicas eram bastante críticas, não é? Lançavam muitas reflexões, não é? Inclusive no campo religioso. Eu tive programas de rádio aqui em Bauru, não é? 2 programas, um na 96, outro na 94, e também programas reflexivos e não programas religiosos, não é? Então, eu sempre fui um padre que foi o diferencial aqui em Bauru. É um padre que fazia as pessoas pensarem. Destoava do restante, que era um padrão de fábrica ali, né? Exatamente. Era a doutrina, simplesmente, né? Pregar a doutrina da Igreja Católica. E eu não. Eu lançava perguntas, questionamentos, fazia as pessoas pensarem. A minha alegria, a minha satisfação era alguém chegar para a missa do domingo e falar assim: padre, a homilia do domingo passado gerou uma discussão em casa, né, que foi muito interessante, foi muito fértil, né? Isso para mim era uma satisfação, fazer com que as pessoas não fossem rebanho, mas indivíduos que realmente pensam, porque eu acho que Deus quer isso de nós, não é? Que sejamos pessoas pensantes, não é? Isso foi criando um incômodo para a diocese, não é? Porque muitos conservadores reclamavam, inclusive leigos. Pô, o padre não pode falar essas coisas, né? Para você ter uma ideia, e se encaixou muito bem com o tema do Evangelho, eu me lembro mais qual Evangelho foi, mas eu, uma vez na paróquia universitária, a igreja lotada, 1.200 pessoas, eu consegui abordar como é positiva a masturbação e a masturbação feminina. Não é? Porque a masturbação masculina já é um tabu, não é? A feminina nem se fala. Muito mais ainda. Né? E eu consegui abordar isso. Não é? Então você pode imaginar a polêmica que isso gerava. Não é? Bom, mas acontece que em 2013, no início de 2013, eu dei uma entrevista para um site espírita. Eu sempre fui muito aberto a entrevistas, não é? Tanto para os estudantes aqui de rádio e TV da Unesp, como para outras entidades, outras religiões, e no caso era um site espírita. E nessa entrevista eu fui questionado sobre a moral sexual da igreja. E eu fui muito claro. Não é? Eu sou um doutor em teologia, eu acho que eu tenho autoridade para discutir, não é? E eu não estou discutindo dogmas, não é? Eu estou discutindo regras morais, estava discutindo, né? E eu fui muito claro em dizer que a moral sexual da igreja muito mais mal faz para o ser humano do que bem. Não é? E aí eu comecei a enumerar alguns exemplos, não é? Desde a masturbação, o sexo fora do casamento, a camisinha, a questão dos divorciados, né, deles não poderem se casar novamente. Não é? E aí eu toquei num tema que foi a homossexualidade. E eu fui muito claro, olha, a bissexualidade é uma realidade, né? Isso eu vejo em confissão muito, né? E a igreja não pode tratar o homossexual dessa forma, né? Eu te aceito, mas não aceito a sua sexualidade. A sua sexualidade. Você vai ter que ser um casto para o resto da vida. Ou se casar com uma mulher. Não é? A pessoa passa a sofrer a vida toda apenas para viver com a regra que lhe foi imposta ali, com condições, né? Ou é isso ou você vai para o inferno. Né? Exatamente. E uma regra que foi criada pelos homens. Né? Você não tem embasamento bíblico para isso. Não é? E depois a gente pode discutir sobre isso. Né? Mas, e aí eu dei essa entrevista. E não teve grande repercussão, não é? Mas alguns colegas, eu suspeito, jogaram essa entrevista para grupos nas redes sociais ultraconservadores. Não é? Isso aí sim gerou repercussão em abril. Não é? E aí meu bispo me chamou para uma reunião. Era uma segunda-feira. Já sabia o que vinha pela frente? Não, eu não sabia. Eu não sabia porque eu não estava... eu não estou em grupos ultraconservadores, né? Nas redes sociais nunca estive. E eu não sabia. Inclusive, eu imaginava que ia ser uma proposta de trabalho. Porque o bispo tinha acabado de vir da reunião da CNBB e o tema tinha sido a nova paróquia. Então eu imaginava, vai vir uma proposta, um desafio aí para mim, né, de desenvolver alguma coisa nova. Né? E eu chego para a reunião, está o vigário-geral, está o bispo,
E aí o bispo fala da entrevista, não é? Fala de outros vídeos meus também, não é? E diz que não gostou e que iria aplicar o direito canônico, caso eu não pedisse perdão. Então, nessa reunião, ele exige que eu peça perdão em público, não é? E retire a entrevista do ar. Não é? Aí eu disse para ele, olha, eu não posso pedir perdão, porque é justamente isso que eu penso. Esse perdão vai ser falso da minha parte. Não é? Ele não vai ser uma hipocrisia. E as pessoas vão perceber isso. Não é? Então, e vai contra a minha consciência. Não é? Primeiro que eu não disse que Jesus não era filho de Deus. Não é? Eu não toquei em nenhum dogma da Igreja Católica. Eu só abordei, discuti a moral sexual da Igreja. E é isso mesmo que eu penso. Então, se eu pedir perdão, eu estou indo contra a minha consciência. Não é? E aí ele me deu um prazo para pensar, de uma semana, até a próxima segunda-feira. Só que no dia seguinte ele foi para a mídia. Ele deu uma entrevista na TV Tem. Não é? E aí, então, gerou uma discussão na cidade inteira. Quer dizer, o Padre Beto vai pedir perdão ou não vai pedir perdão, né? E eu tinha acabado de internar minha mãe. A minha mãe já era viúva. Na segunda-feira da reunião, eu tinha internado minha mãe, porque ela tinha quebrado o colo do fêmur. Na terça-feira, o bispo foi para a mídia. Minha mãe operou e na terça foi para o quarto. Eu falei, nossa, ela vai saber pela televisão, não é? Mas até então o bispo não tinha falado em excomunhão. Ele tinha falado que ele iria aplicar o direito canônico. Haveria o processo todo. Não, ele podia me suspender, por exemplo, de ordem. Em Bauru você não trabalha mais, vai procurar outra diocese. Ou então me dá um ano de silêncio, como aconteceu com o Leonardo Boff. Não é? Mas nunca imaginei isso numa excomunhão. Depois eu explico o que é uma excomunhão. Claro. E aí, então, eu corri para o hospital, porque eu pensei, ela tem que saber por mim. Não é? E aí você imagina aquela senhorinha franzina, já com uma idade de 70 e poucos anos. Não é? Toda católica, padrão que a mas gente já tinha conhece. mudado muito a cabeça, viu? Aí eu cheguei e contei para ela. Minha mãe ficou em silêncio, assim, aí ela só disse isso, Ronaldo. Beto, você sabe a educação que você teve. Não me abaixa a cabeça. Puxa vida. Só. E o coração nessa hora acho que enche, né? Nossa. De segurança, de tudo, né? Quando você ouve isso da sua mãe, nossa, eu saí com uma força daquele hospital. Né? E aí eu pensei bem, conversei com o meu único irmão, e aí resolvi, então, me afastar da igreja. Aí eu chamei, como o bispo tinha ido para a mídia, né, e a discussão estava na mídia local, eu chamei a mídia e dei uma declaração. Olha, eu vou celebrar, isso foi no sábado, eu vou celebrar minhas 2 últimas missas amanhã, e na segunda-feira, na reunião com o bispo, eu vou pedir o afastamento do sacerdócio. Então eu vou deixar de ser padre e vou ser só professor, que eu já era. Não é? E aí celebrei minhas 2 últimas missas e elas hiperlotaram. Não é? Foram 2 momentos muito emocionantes mesmo da minha vida. E na segunda-feira eu fui para a Cúria entregar a carta de afastamento. E aí o bispo me recebe assim, com uma cordialidade que não era normal da parte dele, em relação à minha pessoa, e ele me dirigiu para uma sala. Quando ele abre a sala, foi cena de cinema. Tinha uma mesa comprida com 5 padres, colegas meus, só que mais jovens, sentados, todos de cabeça baixa, ninguém olhou para mim, e um estranho na ponta da mesa, e uma cadeira vazia. E aí o bispo me conduz para essa cadeira vazia, e eu sento e ele se retira. E aí esse senhor que eu não conhecia, que depois eu fiquei sabendo que era um padre de Embu das Artes, que foi chamado para cá, um canonista, chamado Tiago Venceslau, que depois foi preso em Goiás, mas esse é um outro caso. E aí ele começou a abrir uma sessão, como se fosse uma audiência. Não é? Eu achei tudo muito estranho aquilo, né? E interrompi a fala dele e falei, olha, eu só vim aqui entregar minha carta de afastamento, que é uma demissão, um pedido de demissão. Né? E ele falou, nós não aceitamos sua carta de afastamento. Eu falei, mas como não? Eu estou me afastando, o senhor não entendeu. Ele falou, não, nós não aceitamos, o senhor é que não entendeu. Eu falei, como não entendi? O senhor será excomungado.
Quando ele falou isso, claro, como você sabe muito bem, a excomunhão é uma sentença. Então, ela deve ser dada num tribunal eclesiástico. Não é? E aí eu perguntei, mas espera aí, eu estou num tribunal eclesiástico? Ele falou, o senhor está no tribunal eclesiástico. Então, eu estou sentado na cadeira dos réus. Ele falou, o senhor está sentado na cadeira dos réus. Aí eu levantei. Então, eu me recuso em sentar nessa cadeira. Primeiro, eu não fui intimado. Uhum. Segundo, eu não tenho advogado de defesa. Terceiro, o senhor já deu a sentença. A sentença já foi dada antes de todo o processo. Deu spoiler antes da hora. Claro, Né? já estava tudo pronto. Aí eu olhei para meus colegas e falei assim, tem alguém homem suficiente aqui para assinar minha carta de afastamento, a segunda via? Todos ficaram de cabeça baixa, ninguém olhou na minha cara. Não é? Aí eu falei, bom, então eu não fico nem 3 minutos aqui. Não é? Houve, é claro, uma discussão entre eu e esse Tiago Venceslau, ele ficou muito nervoso, não é? E eu saí. Saí, ainda procurei o bispo para entregar a carta, não encontrei, ele sumiu, e fui para um cartório, registrei a carta, mas 1 hora depois saía no site da Diocese de Bauru a minha excomunhão. Não é? Puxa vida. E estava tudo pronto, né? É uma coisa que já estava no gatilho, né? Já estava no gatilho. Só faltava te deixá-lo ciente ali do que estava acontecendo. Eu fiquei sabendo depois que, quando eu dei a declaração à imprensa, no sábado de manhã, o Conselho de Presbíteros se reuniu. Uhum. E aí, para decidir o que fariam comigo. Não é? E aí decidiram, então, chamar esse canonista. O bispo instituiu ele como juiz, não é? do tribunal, e estava tudo pronto. E há uma justificativa deles, assim, exata? Foi exatamente por causa dessa declaração? Foi exatamente por causa dessa atitude? Ou ficou aquela coisa do que se falou, do que se falou na entrevista, sabe, aquela coisa meio no ar? Acho que é por causa dessas declarações? Ou eles deixaram claro, existe essa sentença escrita, você está sendo excomungado por causa disso? Então, existe essa sentença escrita. Claro que existe um processo escrito, né, mas eu não tenho acesso a ele. Isso que eu ia perguntar. Eu não tive acesso a ele. Não é público isso? Não é público isso. Isso corre em sigilo. Então você não tem acesso. Então eu não sei exatamente o que escreveram nessa sentença. Não é? Só sei que ela sobe para o Vaticano. Né? Então ela foi dada em 2013, subiu para o Vaticano, e em 2014 o Vaticano ratificou. Eles não te deram o direito de defesa lá no Vaticano também? Nada. Muito difícil isso? Então, acontece o seguinte, que na época o cardeal encarregado disso era o substituto do Ratzinger. Não é? E já estava no papado do Bento do Francisco, aliás. Do Francisco. E quem era um cardeal alemão, cardeal Müller, que inclusive foi professor da minha universidade, na minha época. Era professor de dogmática. E muito conservador, né, muito conservador. E 1 ano depois da ratificação da minha excomunhão, ele foi destituído pelo Francisco, justamente por ter tomado decisões sem comunicar ao Papa. Decisões importantes sem comunicar ao Papa. Então eu suspeito que uma dessas decisões tenha sido a minha excomunhão. A sua excomunhão. E depois de tanto tempo nunca houve uma procura, uma retratação ou uma conversa, um início de diálogo com essa turma aí? Não. Nunca teve? Nunca tive mais contato. E esse conservadorismo que a igreja insiste em manter, parece que hoje em dia até um pouco mais forte, né? Vendo as declarações do Papa Francisco, a tentativa dele de renovar alguma coisa e os bastidores ali indo muito contra ele, né? Até com boatos de que estão tentando tirar ele de escanteio, né? É muito difícil de enxergar que isso está prejudicando, né, a expansão ou a manutenção da igreja num contexto geral, seja ela de infraestrutura, seja ela em fiéis, né? Porque nada, já há estudos que em 10 anos ou menos o número de evangélicos serão a maioria, né? E é muito rápido, né? 10 anos passa muito rápido. E a Igreja Católica cada vez mais se derretendo, né?
Será que não é muito difícil de enxergar isso? O que acontece, né? Então, me Perdão, perdão até falar, até mesmo pelos padres novos, os que estão se formando, né? Me parece que tem uma estatística que já em 2022 os católicos não serão mais, serão menos que 50% da população. Não é? Então você tem razão, a Igreja Católica está cada vez mais perdendo adeptos por esse conservadorismo. E é a única religião que existe o católico não praticante, né? Porque como que eu vou falar que eu sou, sei lá, sou budista não praticante? Então eu não sou. Né? Sou evangélico não praticante, então você não é, né? O católico é a única religião não praticante. Até então eles tinham essa vantagem, né? Por ser essa maioria, mas não enxergavam isso, né? Exatamente. Olha, eu acho que a conjuntura da Igreja Católica, no momento, ela foi sendo construída naquele processo de conservadorismo da década de 90 e juntou a isso um fenômeno que tem muito a ver com os gays. O que veio acontecendo da década de 90 para cá. Muitos gays começaram a entrar para o seminário para se esconder. Por quê? Porque se você é gay e começa a ter 18, 19 anos, 20 anos e não namora com uma menina, então sua sexualidade começa a ser questionada. Tá? Agora, se você entra para um seminário com 18 anos ou menos, você vira um ser assexuado. Uhum. E a comunidade, por mais que o cara dê a impressão realmente de ser um gay, a comunidade não enxerga. Né? A comunidade ela coloca um pano em cima, ela cobre essa parte, ela não discute essa parte. Não é? Então, começaram a entrar muitos jovens nos seminários, e hoje eu digo que são a maioria, jovens gays, não é? Para se esconderem, e sem vocação. Esse é o ponto, não é? Importante, sem a vocação. Muito mais interessados na pompa, numa liturgia, muito mais interessados em vestir renda. Você pode ver as missas em Botucatu, com certeza, você vai ver muitos padres com muita renda, com uma roupa litúrgica pomposa, enfim. São padres que não têm lá aquela vocação de atender ao ser humano, de atingir o ser humano, mas é uma espiritualidade muito mais litúrgica e são burocratas de sacramento. Uhum. Então, são padres que são gays, por serem gays e estão escondidos na batina, eles acabam defendendo o celibato, e uma igreja com um discurso conservador. Então, não há interesse de padres e bispos hoje em dia que a igreja mude. Porque se ela mudar, ela vai ter que mexer também em questões do clero, como, por exemplo, o celibato. Uhum. Não é? Então, não há interesse de uma mudança, de uma transformação. Tem um livro muito interessante que chama No Armário do Vaticano. Ele foi um best-seller no mundo inteiro o ano passado. Não é? E a igreja se calou diante do livro. Não é? E esse livro ele prova, não é? Ele cita nomes e tal, ele prova que no Vaticano, o Vaticano é o inverso do mundo. Enquanto que no mundo 95%, o mundo é formado de 95% de héteros e 5% de gays, não é? No Vaticano é o contrário. 95% de gays e uma boa parte gays praticantes e 5% de héteros. Então, esses gays, na verdade, praticantes, eles não querem uma mudança, porque a zona de conforto é muito grande. Ele tem ainda dinheiro, uhum. Não é? Ele tem uma estrutura toda, não é? Que o atende, não é? Ele tem que fazer o básico numa paróquia, não é? E ainda ele pode ter a sua vida sexual nos bastidores. E ele não tem a cobrança que um gay que vive no dia a dia comum, né, tem por estar com o seu companheiro, sofrer violência no meio do nada, né, de sofrer discriminação, de sofrer uma pressão da família. Né? Então ele não tem esta cobrança da sociedade, do fiel olhar para ele, mas olha lá ele lá. Ele consegue se manter bem dentro da sua bolha. Né? Exatamente. Ele tem um status social, ele é bem visto como padre, não é? E ele não sofre essa pressão
que um gay assumido, por exemplo, sofre. Não é? E está muitas vezes até em perigo, como você falou. E esse interesse acaba sendo desta maneira. E uma hora vai acabar. Uma hora a igreja vai ficar vazia. Uma hora os fiéis vão mudar para uma outra religião ou simplesmente vão se desinteressar. Com certeza. E isso não, realmente a tendência não vai demorar. Não, é um processo muito acelerado, né? Até então se contava muito com o número de fiéis que tinham, né? E quando acabar, né? O que vai acontecer? Simplesmente vai acabar? Não, eu acredito que a igreja vai passar por um período em que ela vai ser um gueto. Ela vai ser uma minoria. Né? E depois desse período de ser uma minoria, aí ela vai começar um processo de transformação. De renovação. Né? De renovação. Né? Certo. Mas eu acho que ela vai ter que passar pela experiência de ser minoria e de ser gueto. Né? Para começar a chegar jovens vocacionados realmente, não é? Para poder transformar essa igreja. E depois que houve, né, aquela reunião, aquela declaração, né, oficial, né, o seu julgamento ali, como que foi o seu dia seguinte? Como que você dormiu e acordou no dia seguinte? Bom, quando eu li no site da diocese, eu não acreditei. Não acreditei, porque uma excomunhão, o pessoal não faz ideia do que seja uma excomunhão. A excomunhão não é deixar de ser padre. Eu não deixei de ser padre. Existe um outro processo, que é um processo de secularização, que aí sim a pessoa deixa de ser padre. Não é? Geralmente esse processo é feito para padres que deixam o sacerdócio, o exercício do sacerdócio, e depois querem se casar. Porque se ele não fizer esse processo, ele não pode se casar na Igreja Católica. Não é? A excomunhão é diferente. A excomunhão, o padre continua sendo padre, mas ele se torna um padre maldito. Ele é um padre condenado ao inferno. Eu estou excluído da comunhão dos santos. Então, na profissão de fé lá da Igreja Católica, creio em Deus Pai e tal, não sei o quê, creio na comunhão dos santos. Não é? Então, essa comunhão dos santos seria aqueles que frequentam a igreja unidos com aqueles que já foram para a vida eterna. Não é? Eu estou excluído dessa comunhão. Então, eu sou um padre maldito. Por isso que a excomunhão ela não é aplicada assim de uma forma muito fácil. Ela tem que ser um caso muito extremo. Não é? O último padre mais famoso assim, que foi excomungado foi em 1601. Foi Giordano Bruno. Giordano Bruno. Que foi um grande filósofo. Né? E, graças às suas ideias, ele foi excomungado. Na sua época, a excomunhão era acompanhada da queima da fogueira. Então, o excomungado era queimado na fogueira. Não é? Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei no Campo de Fiore, em Roma, para mim foi uma emoção muito grande. Não é? É incrível como coisas acontecem muito antes, não é? Mas já parece que prevêem as coisas que vão acontecer. Né? Eu era seminarista e eu estava em Roma, visitando Roma, e eu fiz questão de ir ao lugar onde Giordano Bruno foi queimado vivo. Não é? E quando eu entrei no Campo de Fiore, tem uma estátua assim, enorme de Giordano Bruno, e ali eu tive uma emoção muito forte. Né? Mas, na época, a igreja queimava. Por quê? Porque a excomunhão, como ela é a condenação para o inferno, a fogueira talvez seria uma forma da pessoa, ao morrer queimada, se arrepender dos seus pecados, entre aspas. Não é? Porque muita gente inocente foi excomungado e queimado vivo. Né? Por isso que eu sou um cara sortudo, né? De ter sido excomungado em 2013, onde a igreja não podia mais queimar. Num país que, teoricamente, não tem pena de morte, né? Então, exatamente. Religiosa, pelo menos. Né? Exatamente. E como que foi, então, a sensação, o sentimento do dia seguinte? Então, eu não tive tempo. Por quê? Porque em 2013, eu toquei num tema na entrevista, que é o tema da homossexualidade. Né, um dos temas, né, que eu toquei foi a homossexualidade. E o Ocidente, naquele ano, estava discutindo o casamento homoafetivo.
E o Brasil estava discutindo também a homossexualidade, por quê? Porque o Marco Feliciano ele estava com o projeto da cura gay no Congresso Nacional. Então, era o tema do momento. Não é? E, de repente, um padre aqui no interior do estado de São Paulo recebe a pena máxima do catolicismo justamente por ter tocado na questão da homossexualidade. Não é? Então, o que aconteceu no dia seguinte? A imprensa veio em peso me procurar. E aí eu tinha duas escolhas. Né? Ou eu ficava no meu quarto e entrava em depressão, ou então eu me jogava nos braços da imprensa. E eu optei pela segunda opção. E aí meu caso, então, foi notícia mundial. Então, eu fui notícia no The Times, eu fui notícia no Le Monde, no Der Spiegel, na Alemanha. Al Jazeera comentou sobre o meu caso, o principal jornal do Japão, porque eu não sei pronunciar o nome, veio me entrevistar. E aí começaram os convites. Quer dizer, na própria semana, o Jean Willis, eu já recebi um telefonema do assessor dele, não é, me convidando para a semana seguinte estar no 10º simpósio LGBT no Congresso Nacional. Quer dizer, na semana seguinte eu estava viajando para Brasília para participar, e foi muito interessante, porque eu nunca vi tanto gay na minha vida, não é? Tantas pessoas LGBTQI+, não é? Reunidas, não é? De repente eu estava no meio dessa turma toda, participando de uma mesa redonda sobre o Estado laico. Não é? E o Carlos Gianazzi fez um ato de repúdio na Assembleia Legislativa em São Paulo, então eu estava em São Paulo. E aí começaram os convites para entrevistas na televisão. Então, aí veio o convite do Danilo Gentili, Rafinha Bastos, Luciana Gimenez, Marília Gabriela, Jô Soares também. O Pânico, né? Pânico na rádio, o Abujanra, maravilhoso, Provocações, enfim. Aí foi um processo todo de estar exposto, e isso me ajudou muito. Não é? Me ajudou muito na verdade, a imprensa me abraçou, né, com carinho, e me ajudou muito a não entrar em depressão, porque o que foi me tirado foi algo de muito forte, né? E a pena também é muito forte. E nesses encontros, né, nos encontros com a comunidade LGBTQIA+, entre outros segmentos também que ali estavam, né, teve a certeza que o caminho estava certo, que a decisão foi correta, que o que passou ali não se arrepende? Isso. Aliás, acho que até hoje, né, deve vir essa certeza, esse momento. Exatamente. Quer dizer, as coisas foram acontecendo, né, esses convites todos. Aí, no final daquele ano, eu recebi o prêmio Rio Sem Preconceito, que a cidade do Rio dá. Ela entrega, né? Inclusive está aqui o meu prêmio. Eu estava no Teatro Carlos Gomes para receber o Rio Sem Preconceito, né? Junto com... como é que chama aquela atriz? Não vou lembrar agora o nome dela. Enfim, com pessoas que também tiveram atitudes, não é? Em prol de um mundo sem preconceito, né? Eu estava ali. Então, tudo foi mostrando para mim que eu estava certo, eu estava no caminho certo. Não é? Se eu tivesse pedido perdão, não é? Eu estaria negando a minha personalidade, e eu estaria também reforçando uma mentalidade preconceituosa, homofóbica, não é? Que deve acabar, não é? Que não deve existir. Não é? E aí aconteceu uma coisa muito interessante também. Eu tinha uma lista enorme de casamentos para fazer. Isso na Igreja Católica. Então, o que aconteceu? Eu comecei a desmarcar esses casamentos, é claro. Não é? Só que muitos casais falaram, não, agora nós fazemos questão que o senhor faça. Nós desmarcamos com a igreja e o senhor faz no buffet ou na chácara. Não é? E eu comecei a explicar, olha, eu não posso ir em nome da Igreja Católica, não é mais um casamento católico. Não, o senhor vem em nome de Deus. Não é? E aí eu comecei a fazer. Aí chegaram aqueles casais que queriam casar fora de igreja mesmo, só que os padres católicos não podem fazer esse casamento. O padre católico só pode casar dentro da Igreja Católica.
E esses casais queriam um casamento na praia, ou na chácara, ou então num buffet. E eu comecei a atender. Aí chegaram os excluídos. Chegaram os divorciados, que eu não podia fazer, e eu achava uma injustiça muito grande. Não é? Eu me cortava o coração, porque o divorciado chega para você com muita humildade. Não é? Ele fala assim, padre, o senhor pode nos dar uma bênção? Não é? Nem casamento ele fala. Não é? Então, quando começou a surgir os casais divorciados pedindo uma bênção, eu comecei a falar, não, eu vou fazer o teu casamento. Eu vou celebrar o teu casamento. Né? E aí chegaram os LGBTQI+, né? Os gays. Né? O primeiro casamento homoafetivo que eu fiz foi em Jaú. Né? E uma cidade pequena, né? Do interior também, por incrível né? que pareça. Sim. Né? E isso, Glória Pires. Exatamente, Glória Pires e o Carrasco, que tinha feito... Moacir Carrasco. Moacir Carrasco, que tinha feito aquela novela com aquele gay bem... Amor à Vida, exatamente. Então, como é que ela chama? A Glória Pires sentou aqui na minha frente, o Moacir Carrasco aqui, eu tive o prazer de tirar uma foto com ela. Tudo em questão de uma semana, 2 talvez. Não, isso foi no final do ano. Depois. Depois, mas tudo foi acontecendo muito rápido, assim, né? muito rápido. E eu tive assim fazendo entrevistas no Brasil inteiro. Né? A Verdes Mares de Fortaleza me convidou para entrevista. Enfim, foi um ano muito intenso. E olha a decadência, hein? Veio para o Cortex Podcast, olha só, depois de tudo isso, ainda vem... Imagine que isso. Ainda vem... Não, nunca tive... Não, durante todo esse período, nunca tive preconceito algum em relação a que nível ou coisa parecida. Não é? Mas fato é que realmente a grande mídia é o Fantástico. Né? Se você digitar no YouTube Padre Beto Excomungado, você vai ver que eu estive no Fantástico na semana seguinte. Não é? Estava a equipe do Fantástico na minha casa fazendo toda a matéria. Não é? Mas eu nunca neguei nenhuma entrevista desde que eu cheguei em Bauru, quando era padre na Igreja Católica e depois da excomunhão também, nunca virei uma estrela assim para negar entrevistas a pequenas mídias, vamos dizer assim. Sempre tive muito aberto para o diálogo. Eu acho que a minha história tem que ser contada. Com certeza, e tem que ser mesmo, né? Para todos, né? Porque às vezes o que não chega do Danilo Gentili, às vezes do nosso canal chega, né? Então, para aquela pessoa que às vezes não acompanha, não gosta, né? E às vezes está ali, né, seguindo a gente. Como que é a sua vida hoje, então? O que você pode fazer? O que você... ainda celebra missas, né? Ou é outro nome que se dá? Como que é o ritual, o trabalho que se faz agora? Então, eu, como disse para você, eu comecei a fazer casamentos. Aí um grupo aqui de Bauru me questionou, você está fazendo casamento? Por que você não celebra uma missa, ou então uma celebração, ou um culto, sei lá? Eu pensei, por que não? Aí eu aluguei uma quadra aqui em Bauru e comecei a celebrar uma missa. Tirei todos os elementos puramente católicos da missa, exclusivamente católicos. Quais são, padre? Olha, mencionar o Papa na oração eucarística, a profissão de fé. Não é basicamente isso. Não é? E eu fiquei com a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Não é? E o povo começou a aderir. Aí a Igreja Católica aqui de Bauru pegou pesado. Pegou pesado mesmo. Anunciou na rádio que a missa não tinha validade e tal. Começou a chamar fiel que ia para lá, um por um. Né? Os padres começaram a chamar, você vai ser excomungado também, se você continuar ameaçando. E aí uma advogada me advertiu. Olha, você está em informalidade. Você precisa ter um CNPJ, precisa ter uma igreja. Caso contrário, você corre até o risco de moverem um processo contra você por falsidade ideológica, charlatanismo, enfim. Aí eu não queria criar a igreja. Sinceramente, eu não queria. Aliás, hoje eu sou contra a igreja. Por quê? Porque o Brasil é lotado de igrejas. Não é? E olha que país nós temos. Não é? É um país horrível. Né? Era para ser um país maravilhoso. Não é?
E as igrejas? Qual é a contribuição que as igrejas estão dando para se criar um país maravilhoso? Né? Há quanto tempo nós não somos um país cristão? Mas nós não somos um país cristão. Se olhar para a Alemanha não é um país cristão, na sua maioria. Não é? Mas eles são muito mais cristãos na vida do que nós, aqui do Brasil. Não é? E você tem uma escola pública na Alemanha que é de excelência para todos, sem exclusão. Você tem uma gorda classe média. Você não tem uma pirâmide social como o Brasil. Não é? E nós somos um país cristão. Aí eu falei, criar uma igreja, mais uma igreja. Não é? Aí meu irmão teve um insight, ele mora em Maceió, 3 horas da manhã ele teve um insight, acordou, teve um insight, anotou. No dia seguinte ele falou assim, Beto, o nome da sua igreja é Humanidade Livre. Eu falei, Humanidade Livre é muito forte, né? É uma expressão muito forte. E o interessante, Ronaldo, que liberdade sempre foi um tema muito especial para mim. Todo diácono e padre, eles precisam escolher um lema, tá? Para o seu diaconato e depois para o seu sacerdote. O lema que eu escolhi para o meu diaconato foi uma frase de Santo Agostinho, que é: ame e faça o que quiseres. Ame e faça o que quiseres. Não é? Que tem a ver com liberdade. Não é? E para o meu sacerdócio eu escolhi uma frase de Paulo, que é de Gálatas, né? Para a liberdade que Cristo nos libertou. Não é? Então a palavra liberdade sempre esteve muito presente na minha vida. Não é? E aí veio Humanidade Livre. Aí eu falei, então eu vou criar sim, para que eu possa continuar a minha missão. Não é? Independentemente dessa igreja crescer ou não crescer, isso não importa. O que importa é que eu continue a minha missão e outros possam também fazer essa missão. E aí eu comecei a estruturar a Humanidade Livre de uma forma tal aonde eu me sentisse bem com a minha consciência. Então a Humanidade Livre não se encaixa nem nas igrejas evangélicas, nem nas católicas. Tá? A Humanidade Livre só tem um dogma. Existe um ser superior que quer que todos tenham vida e vida em abundância. Sendo a segunda parte desse dogma o mais importante. Que todos tenham vida e vida em abundância. Na missa, nós só lemos os evangelhos. Não lemos o Antigo Testamento e nem as cartas de Paulo. E nós não temos regras morais. Você segue sua vida conforme a sua natureza, desde que o amor esteja presente na sua vida. Não é? E os padres não ganham salário. Então nós não vivemos da Humanidade Livre. Não é? E assim eu pude continuar. Então, é claro, a pandemia chegou e mudou muita coisa. Não é? Mas até a pandemia, nós tínhamos um espaço aqui em Bauru, que era um espaço multifuncional. Foi um antigo restaurante de Bauru. Eu aluguei o espaço, reformei o espaço, mantive a cozinha, o balcão do bar. Então, de domingo, o espaço virava uma igreja para celebração litúrgica. Durante a semana, nós fazíamos noites culturais, porque eu sempre acreditei que a religião ela tem que propiciar o encontro. E Jesus fez isso. Jesus não foi um homem do templo. Se você ler com atenção os evangelhos, Jesus só vai estar 2 vezes num templo. A primeira vez ele é expulso, e na segunda vez ele faz uma balbúrdia. Ele expulsa os vendilhões do templo. Então ele não é um cara do templo, ele é um cara do encontro. Então ele vai estar em jantares, ele vai estar em refeições, comendo com as pessoas. E vai dizer, gente, o reino de Deus é um banquete. Né? A vida é um banquete. Né? Então ele é esse cara do encontro. Então na Humanidade Livre a gente sempre desenvolveu esses momentos de encontros e encontros culturais, com som ao vivo, com uma boa cerveja, uma cerveja bem gelada, onde a gente possa tomar e bater um papo. Então tinha noites culturais, saraus, né, na Humanidade Livre. E nós tínhamos um projeto social muito legal. Eu consegui reunir um grupo de professores de cursinhos bons mesmo, que eram voluntários nesse projeto, e nós oferecíamos todos os anos um curso de preparação para o Enem e para o vestibular para jovens da rede pública de ensino.
Então, todos os anos a gente percorria as escolas públicas, divulgando esse curso, que era totalmente gratuito. Não é? Os alunos faziam inscrição, nós íamos até 80 não é? Alunos, não é? E segunda, terça e quarta e sábado de manhã, a Humanidade Livre virava um cursinho. Um cursinho, não é? Aulas. E com diferencial, nós tínhamos uma aula de cidadania, não é? Que era obrigatório. Se não frequentasse essa aula, não frequentava as outras também. Não é? Porque a gente não queria só preparar para o Enem e para o vestibular, mas criar uma mente cidadã. Não é? Por que eu pago imposto de renda, qual é o papel de um político eleito e assim por diante. Não é? É incrível a história. Eu fico até sem palavras de tentar idealizar algo parecido, né? Porque a vontade há, né? De tentar fazer algo nesse sentido. E muitas vezes falta o start, falta a inspiração, né? E quando você fica de frente com alguém assim, você enche o coração e quer atuar e agir dessa maneira, né? Havia conversado com o pessoal que em 2 anos eu quero tornar, na minha escola de artes marciais, um projeto social e cultural 100% gratuito, né? Então já iniciamos esse projeto. Mas realmente você fala, puxa, será que é o caminho? Será que vai? Será que não vai, né? E aí você dá de cara, se depara com isso, você fala, é isso mesmo, vai dar certo. Vai dar certo, é possível. É possível e eu faço um apelo para você. Claro que nós estamos passando por um momento agora de muita carência, né? Onde distribuir cesta básica, por exemplo, é necessário. Né? Mas eu nunca fui a favor do assistencialismo. Eu sempre fui a favor da promoção humana. Então, esse curso, por exemplo, para jovens da rede pública de ensino, os jovens tinham que ir lá, tinham que fazer um esforço para frequentar as aulas. A gente não estava dando peixe, a gente estava ensinando a pescar. Então, a gente estava criando uma situação de promoção humana. Como também essas noites culturais, a gente estava propiciando ao pessoal acesso a músicas que geralmente não são veiculadas na mídia. Não é? Então, nós estamos elevando o nível cultural das pessoas. Não é? Então, isso que é necessário no nosso país. Muito legal. A gente está entrando na nossa parte final do bate-papo, passou muito rápido, né? E tem muita história para contar ainda, né? Vamos fazer uma parte 2. Vamos fazer uma parte 2 e faço questão de conhecer seu espaço. Seu espaço é ativo ainda? Então, nós não temos mais. Quando chegou a pandemia, nós começamos a fazer missas online. Nós já fazíamos. Há 2, 3 anos antes da pandemia, nós tínhamos as missas presenciais e transmitíamos pelas redes sociais. Não é? Mas aí veio a pandemia, aí nós começamos a celebrar sozinhos. Não é? E aí a coisa foi se prolongando e a gente tendo que pagar aluguel e sacrificar o povo, né? Porque assistir a missa pela rede social é legal, mas não é aquela participação realmente, né, que a gente quer. E aí eu fiz uma reunião com algumas pessoas, falei, gente, vamos sair daqui, não é? Quando nós estivermos realmente bem seguros com essa pandemia, aí a gente retorna, talvez num outro espaço, ou com certeza num outro espaço. Ou então nós evoluímos para uma terceira fase. Nós não temos espaço, porque o Cristo não tinha espaço. O Cristo não tinha templo. Não é? E é provavelmente que a gente evolua para aí. Ou seja, a gente celebre em lugares. Anuncia nas redes sociais, olha, domingo que vem nós vamos celebrar a missa no Jardim Botânico aqui de Bauru. Às 4 da tarde, por exemplo. Na Vitória Régia, por exemplo. No Vitória Régia. Não é? E aí vai quem quiser. Ótimo. E que você não limita apenas a Bauru, né? Não. Você pode ir para onde você quiser. Aonde eu quiser. A gente anuncia, o povo vai, não é? Quem tiver interesse. Também pode ser num condomínio, aí convida os vizinhos, né? Gente que nunca participou. Então, eu acho que aí a gente se aproxima muito mais da proposta do Cristo. Aí você vai me perguntar, mas e as noites culturais? Eu tinha um projeto na Igreja Católica que eu comecei, que se chamava Pastorarte. E eu sempre gostei de arte. Né? E a Pastorarte fazia o quê? Fazia saraus, só que não no salão paroquial. Nós fazíamos saraus num barzinho. Então, a gente conversava com um bar daqui de Bauru, pegava um dia fraco do bar, que era quarta ou terça-feira,
E a gente fazia um sarau com vários artistas se apresentando. Né? Isso era bom para o bar, bom para os artistas e bom para as pessoas que frequentavam. Então, promovia a cultura. Né? E dessa maneira nós podemos retornar a fazer os saraus. E o curso de preparação para o Enem e para o vestibular? A gente vai procurar uma escola particular aqui de Bauru, né, que não tenha aula à noite, né, e que possa ceder uma sala de aula para a gente. Ponto final. E continua com a ideia, mas, né, exatamente, num outro desafio. A né? gente não precisa ter uma sede, um espaço físico. Não é? Até porque isso limita a pessoa que mora num outro ponto da cidade e que não consegue pegar ônibus ou tem uma dificuldade de se locomover e até o seu espaço fala, puxa, queria tanto, mas não consigo, né? Perfeito. É um exemplo, né? Nós temos um casal de amigas, né? E elas são católicas que vão à missa e que elas vão numa igreja grande da cidade e que elas se sentem muito incomodadas todas as vezes que vão e saem de lá mais tristes do que entraram, né? E elas querem casar. Elas querem casar na igreja. São casadas no cartório, mas para elas o que vale é a igreja. É a igreja. Né? E já há uns 2 anos, né, que eu acabei, que eu indiquei a sua igreja, o seu trabalho, né? E é interessante porque realmente vir até aqui, trazer a família aqui para a cerimônia, né, acaba ficando um pouco inviável. Agora é o contrário, né? Agora a igreja vai, né? Não é vem a igreja, né? Exatamente. Em relação a casamentos, eu faço casamentos no Brasil inteiro. Não é? Quando começaram a retornar os casamentos, eu tive em Taubaté, tive em Guaratinguetá, Ourinhos, enfim. Já celebrei casamento em Belém do Pará, em Trancoso, na Bahia, enfim, Maceió. Mas quando eu celebro um casamento homoafetivo de 2 pessoas do mesmo sexo, eu me sinto uma pessoa assim muito feliz. Eu tenho uma definição muito clara de felicidade. Felicidade não é alegria, mas felicidade é você racionalmente poder olhar para você mesmo e ver que aquilo que você é e aquilo que você faz tem sentido, tem significado. Quando você faz alguma coisa que tem significado, né, tem sentido, e as pessoas também enxergam sentido e significado nisso, aí a tua felicidade é muito maior. Tá? Então, quando eu termino um casamento homoafetivo, eu me sinto muito feliz, porque eu vejo que tem sentido aquilo, tem significado. Você fazer um casamento religioso, não no civil, religioso, hoje em dia, tá? É um papel profético. Tá? Por quê? Eu falo isso no final do casamento. Muitas pessoas passaram por aqui e não puderam viver o amor como eles estão podendo viver. Não é? Muitas pessoas tiveram que casar com o sexo oposto. Olha o sofrimento disso. Não é? Muitas mulheres que têm atração por mulheres tiveram que dormir com homens. Não é? Ou muitos homens tiveram que fingir ser héteros para suas mulheres. Não é? Isso é um sofrimento muito grande. Ou muitas pessoas não se casaram, simplesmente ficaram solteironas, não é? E não puderam viver o amor. Ou viveram o seu amor muito às escondidas. Não é? E eu digo assim, no casamento, esse casamento é importante para as próximas gerações, para que elas possam viver o amor como deve ser vivido, de uma forma simples, tranquila, não é? E feliz. Perfeito. Não é? Então eu vejo assim, muito significado nisso. E percebo também que as pessoas enxergam nisso. Quem participa de um casamento assim, depois você recebe o feedback, sabe? Várias mensagens no WhatsApp, por exemplo. Né? E para entrar então na nossa fase final ali, né? Normalmente eu peço para o convidado deixar uma mensagem, né? Da maneira que quiser, do jeito que quiser. Mas antes eu tenho uma pergunta, padre. Qual que é o próximo passo do Padre Beto? Qual que... vou emendar mais uma outra. Assim. Onde você imagina estar daqui a 5 anos? Olha, eu não posso responder essa pergunta, qual o próximo passo? Porque nós estamos vivendo um momento tão instável, não é? Em tudo. Né? O ano que vem eu já imagino um ano cheio de polêmicas, de polarização e tudo mais, porque é um ano eleitoral e o Brasil está vivendo uma fase muito ruim. Não é? Nós temos ainda a pandemia,
Então, eu estou procurando não projetar nada. Eu tinha muitos projetos no início de 2020. Tá? E todos eles foram boicotados. Né? Por quê? Porque a pandemia veio, né? Chegou. Então, eu decidi, por enquanto, não projetar nada para o futuro. Então, eu continuo fazendo os casamentos, continuo com a Humanidade Livre, mas indo aos poucos, não é? E vendo o que vai acontecer. E aí, só depois, então, vou realmente dar passos que eu quero dar. Não é? Mas eu não sei aonde vou estar daqui 5 anos, não. De preferência na praia, né? Curtindo umas férias. Seria muito bom, seria muito bom, certo. seria muito bom. É um passo de cada vez, um leão por dia, né? E aí por aí vai o ditado que quiser, mas vivendo a cada minuto. Mesmo porque a minha vida me ensinou isso. Uhum. Não é? 2 anos antes de ir para a Alemanha, eu não imaginava ir para a Alemanha. Não é? 2 anos antes de decidir ser padre, eu não imaginava que eu ia ser padre. Não é? 2 anos antes da minha excomunhão, não imaginava vivenciar tudo que eu vivenciei. Não é? Então, a vida ela não é certa, ela não é segura. Não é? Quem imagina que a vida é segura, eu sempre digo isso, quem não se arrisca achando que a vida é segura, não é? Tá cometendo um grande erro. Porque se tem medo de arriscar, não é? É porque acha que a vida agora está segura, então não vou mexer. Não é? Quem pensa assim, pensa muito errado, porque a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa contigo. E a decepção vem muito, muito maior do que aquela pessoa que vai devagarzinho pelas beiradas, né? Do que aquela pessoa que fala, não, tenho controle de tudo. E quando percebe que não tem, aí sim, acho que a decepção realmente te pega ali, né? Exatamente. Né? Eu sempre digo, o arrependimento de ter feito, de ter arriscado e não ter dado certo é uma coisa. O arrependimento de, puxa vida, eu poderia ter feito e não fiz, é um arrependimento muito pior. Muito pior. Porque quando você arrisca e não dá certo, né, você fala assim, bom, mas pelo menos eu fiz. Pelo menos eu tentei. Né? Quando você não faz por medo, não é? E depois fica aquele pensamento, puxa vida, minha vida poderia ser completamente diferente hoje, se eu tivesse tomado aquela decisão lá atrás, não é? Esse arrependimento deve ser muito amargo. Dando uma de Marília Gabriela, né? Já se arrependeu de alguma coisa? Já, sim, eu sou um ser humano, eu cometi erros na minha trajetória, né? Cometi vários erros, mas não tenho nenhum arrependimento grande. Nada aquilo que te faça impedir de seguir outros rumos, outros caminhos e às vezes até de ter corrigido esses... Ou de dizer assim, minha vida poderia ser completamente diferente. Não, perfeito. Não. Olhando para trás, eu falo francamente para você, eu posso morrer hoje. Eu vou olhar para trás, né, e vou dizer, olha, foi 10. Foi 10, porque eu não fui morno. Eu fui justamente aquilo que o Apocalipse fala, né? Deus não quer que você seja morno, ele vai vomitar. Né? Eu fiz a diferença. Falando em morte, né? O padre vai para o céu ou vai virar um padre maldito? No seu interior aí, para onde vamos? Eu acredito num Deus todo amoroso. Eu não acredito num Deus todo poderoso. Tá? Eu acredito num Deus todo amoroso. E eu acho que eu estou muito mais ao lado de Deus do que a própria Igreja Católica. Eu acho que a Igreja Católica é que está pecando. A Igreja Católica é que não está amando. Não é? Então, eu acho que há muito mais probabilidade dos padres e bispos da Igreja Católica irem para o inferno do que eu. E aquela coisa, se for, né, se nós formos pelos motivos a quais nos julgam, né, a gente se encontra lá, né? Então, a gente se encontra lá, exatamente. A diferença né, que para eles será uma surpresa, né? Entrando então literalmente na nossa fase, na nossa parte final, sinta-se livre de deixar uma mensagem, uma frase, uma palavra ou um pensamento a qual venha ao seu coração, né? E
também o pessoal que queira encontrar, tem livros também, né? Existem, ainda estão disponíveis esses livros, eles podem comprar. Como que eles te encontram nas redes sociais também, ou por telefone? Fica à vontade, padre. Todo o microfone todo seu. Antes de deixar a mensagem final, eu queria então deixar a dica de 2 livros meus que estão ainda à venda. Um é Jesus e a Sexualidade, editora Astral Cultural. O outro é Coragem para Pensar Diferente, também pela Astral Cultural. Então, essas 2 dicas. Vocês me encontram nas redes sociais, no Instagram, padre_beto_oficial, no Facebook, pela minha página, Padre Beto, e no YouTube, pelo meu canal, Padre Beto também. Tá? E eu tenho o meu WhatsApp, que eu dou atendimento por ele também, né, que é 14997128445. Meu WhatsApp é público, então qualquer pessoa pode entrar em contato comigo e marcar um atendimento. Não é? E eu gostaria de deixar a mensagem do seguinte: um dia um padre me falou, um padre holandês, ele disse assim: olha, Beto, o que o Cristo fez foi pegar um tronco de árvore e talhar uma canoa muito simples, uma canoa tão simples que ela não afunda. Pode vir o temporal que for, pode vir a tempestade que for, ela não afunda. O que os homens fizeram? Os homens pegaram essa canoa, construíram em cima dela um barco viking. Depois construíram uma caravela portuguesa. Depois construíram um barco a vapor. E hoje as religiões têm um transatlântico sobre aquela canoinha. Não é? Um transatlântico cheio de normas, cheio de regras, cheio de imposições, com hierarquias, pessoas se achando mais do que as outras, achando que só porque tem um título de padre não está aí para servir, não, está aí para mandar e os outros obedecerem. Enfim, um monte de coisas que são desnecessárias. Olhe para o essencial, para aquela canoinha. E o que diz aquela canoinha? Diz: olhe, ame. Eu quero amor, eu não quero sacrifício. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a mensagem do Cristo. É assim que a gente constrói o reino de Deus aqui nesse mundo. É me amando e amando o outro à minha frente, seja ele quem for. Então, ame, volte para aquela canoinha, deixe o transatlântico. E volte para a canoinha e procure amar. E também tenha atitudes. Não deixe de ser quem você é. Porque a gente vive somente uma vez só. E um dia a gente vai partir daqui. E eu faço um exercício muito interessante. Agora na pandemia não posso muito, né? Agora estou podendo, mas na pandemia não pude. Mas uma vez por mês eu vou ao cemitério. Um cemitério clássico aqui de Bauru. Chama Cemitério da Saudade. Não para visitar o jazigo da minha família, não, mas para passear e fazer uma meditação. E quando eu saio do cemitério, me vem imediatamente à cabeça quantas pessoas não deixaram de viver e hoje estão aí. E estão até esquecidas, ou seja, não são lembradas. E deixaram de viver porque a sociedade quis que elas fossem daquela forma. Então, isso me dá uma força muito grande de ser quem eu sou e ponto final. Então, seja quem você é e procure ter atitudes na sua vida e faça a diferença. Porque aí você vai não somente existir, você vai viver. Muito bem. E por mais betos aí pelo nosso mundo afora, né? Padre, muito obrigado por ter, mais uma vez, né, incansável em falar. Muito obrigado por ter aceito o convite de participar aqui do nosso bate-papo. Eu estou muito mais que satisfeito, estou indo embora muito feliz, muito alegre dessa nossa conversa, né? E, mais uma vez, galera, podem seguir, né, as redes sociais do padre, também tem o contato do WhatsApp dele, da onde for, de qualquer local do Brasil, né? Pode mandar uma mensagem que ele vai, com certeza, te atender com todo o coração, né, padre? Com certeza. Né? E vamos fazer a parte 2. Tem mais história por aí, né? Muito mais história, né? Eu estou à disposição, viu? E não tenho que agradecer, não. Foi uma honra para mim. A honra toda nossa, né? Pessoal, então, mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha e ajuda a gente a expandir o nosso Córtex Verso. É isso aí. Valeu!